Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Na videoaula de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 20. Capítulo esse que tem aí como tema central os vertebrados, peixes, anfíbios e répteis. Na videoaula de hoje, nós teremos aí como tema os répteis. Então, simbora, turma. Lembrando que vocês devem sempre estar acompanhando as nossas videoaulas com o recurso do livro, com o recurso do caderno. Para vocês que não possuem aí o livro, pausa o vídeo, anota os resumos que eu coloco em cada slide para que vocês possam ter um material de estudo, certo? Então, turma, na classe dos répteis encontramos animais como tartarugas, jacarés e serpentes. Eles possuem estruturas que os adaptaram ao ambiente terrestre. Logo, não são dependentes da água, como nós vimos nos dois grupos anteriores. Vamos, então, conhecer melhor estas e outras estruturas corporais desses vertebrados. Que vertebrados são esses? Os répteis. Então, turma, mais uma vez frisando, os répteis são vertebrados definitivamente adaptados ao ambiente de terra firme. Eles não dependem da água, como nós falamos anteriormente. Então, temos aí 6 imagens onde nós temos aí representantes do grupo dos répteis. Os répteis são animais ectotérmicos, permanecendo durante o dia encostados sobre rochas para o seu aquecimento. Então, turma, já que nós estamos falando aí sobre essa história de temperatura corporal, vamos aí entender um pouco melhor o que seria essa classificação dada aí aos répteis. A temperatura do corpo dos animais é determinada por uma função que relaciona o calor produzido, o calor conservado e o calor perdido. Chamamos de termorregulação o processo no qual os animais mantêm a temperatura dentro de uma faixa de valor ideal para a manutenção de seus processos biológicos. O calor, para que ocorra a termorregulação, pode vir do próprio metabolismo do animal ou de fontes externas. Diante disso, podemos classificar os animais em 2 grupos. Temos aí os animais endotérmicos, que são aqueles animais que mantêm sua temperatura corporal estável, independentemente das alterações ambientais. Podemos aí incluir nesse grupo de animais endotérmicos as aves e os mamíferos, que serão 2 grupos estudados em aulas futuras. Já os animais exotérmicos não conseguem manter a temperatura de seus corpos dentro de uma faixa ideal. Necessitam, portanto, de fontes externas para essa manutenção. E aí nós podemos citar como exemplos muitos dos animais pertencentes aos répteis e aos peixes. Então, só para que vocês possam aí ter uma ideia melhor da importância da temperatura corporal dos animais. Então, os répteis, assim como os peixes, dependem de fontes externas para a manutenção aí da temperatura corporal. Adaptados ao ambiente terrestre, os répteis foram os primeiros a pôr ovos protegidos por cascas calcárias para evitar a desidratação, sendo por isso chamados de ovíparos. No ovo ocorre troca gasosa, pois há poros que permitem a passagem de oxigênio para o jovem réptil, como vocês estão aí observando na nossa imagem.
Falando agora sobre a pele desses animais, ela é seca e coberta por escamas, e em algumas espécies por carapaças de proteção. Eles realizam respiração pulmonar com pulmões bem desenvolvidos. Nós vimos na aula anterior que os anfíbios também possuem respiração pulmonar, além da respiração cutânea, que é aquela respiração feita por meio da pele. Porém, nos anfíbios, esses pulmões eles não são bem desenvolvidos, caso completamente diferente aí dos répteis, pois os répteis já possuíam respiração 100% pulmonar, pois os seus pulmões já são aí bem desenvolvidos e adaptados para esse tipo de respiração. Na estrutura cardíaca da maioria dos répteis, encontraremos 2 átrios e 2 ventrículos parcialmente divididos, o que ainda permite a mistura de sangue. Nós sabemos aí que existe o sangue arterial, que é rico em O2, gás oxigênio, e o sangue venoso, que é rico em CO2, que é aí o gás carbônico. Então, turma, dando aí continuidade. A entrada de sangue rico em O2 ocorre pelo lado esquerdo. Já a entrada do CO2 ocorre pelo lado direito. Após sair do ventrículo, o sangue é transportado para todo o corpo e, ao chegar aos pulmões, é oxigenado e volta ao coração. Então, turma, a classe dos répteis pode ser subdividida em 4 ordens: escamosos ou escamados, quelônios, crocodilianos e rincocéfalos. Agora, vamos aí conhecer com mais detalhes esses 4 subgrupos aí pertencentes aos répteis. Então, a ordem dos escamosos é composta de répteis cobertos de escamas. Elas são capazes de sofrer mudas, substituindo a camada superficial da pele por uma nova. São exemplos de répteis escamosos, os lagartos e as cobras. Podem ser divididos em 3 subordens bem importantes: as serpentes, que são os ofídeos, sáureos, que são aí representados pelos lagartos, lagartixas, camaleões e iguanas, e anfisbenas, que são aí representados pelas cobras de 2 cabeças. Falando aí sobre as serpentes, elas são animais sem pernas e com corpo alongado que vivem em árvores, florestas ou debaixo de restos de plantas, podendo ser peçonhentas ou não. A língua dos ofídeos é bífida, ou seja, possui a ponta dividida em 2 partes. Quando colocada para fora, algumas partículas aderem à sua superfície e são levadas para o interior da boca, entrando em contato com um órgão especial chamado órgão de Jacobson, que é capaz de detectar odores e, assim, identificar a localização da presa, que normalmente pode ser um pequeno roedor. Assim que ataca a presa, a serpente injeta o veneno, por isso que nós a chamamos aí de peçonhentas. Um animal peçonhento é um animal que injeta na sua presa o veneno. Ou, no caso das não peçonhentas, acaba ali enrolando o corpo da vítima, que acaba sucumbindo sem respirar. No caso aí das cobras não peçonhentas, como as jiboias e as sucuris, elas vão aí asfixiando a presa antes de ingeri-la. Esses animais ingerem a presa inteira e sem mastigá-las. Então, nessa foto aí, nessa imagem, nós temos uma cobra peçonhenta. Estamos vendo ali as 2 presas que acabam inoculando, injetando o veneno na vítima. E aí, turma, falando aí dessas cobras peçonhentas e não peçonhentas, na maioria dos casos, serpentes peçonhentas apresentam certas características que auxiliam na sua identificação, como as que vamos listar agora.
cabeça em forma triangular, glândulas de veneno ligadas aos dentes inoculadores localizados na parte anterior da boca, cauda curta e fina, olhos com pupila em fenda vertical, e temos aí também a fosseta loreal, que corresponde a uma estrutura termorreceptora, ou seja, orifícios próximos às narinas capazes de captar o calor que é emitido pelas suas possíveis presas. Vamos aí agora falar sobre os sáureos. Eles podem ser carnívoros ou herbívoros e, em sua maioria, vivem em árvores ou no solo. Os principais representantes dessa classe são as lagartixas, camaleões, lagartos e iguanas. Um fato bem interessante que acompanha esse grupo de répteis, que são bem velozes, é a capacidade da autotomia, que corresponde à habilidade de alguns lagartos de se desfazerem de forma espontânea da sua cauda, em uma determinada situação de defesa. Ao correr, o lagarto movimenta a cauda, atraindo a atenção do predador, que pode arrancar um pedaço dela ou ele mesmo a liberar, ajudando assim na sua fuga. Depois do ocorrido, a cauda do lagarto se regenera, surgindo outra de forma natural. Falando agora sobre as anfisbenas, geralmente são sem pernas. Esses répteis vivem escondidos nas entranhas da terra. E o estranho nome vem de anfis, que quer dizer ambos os lados, e baen, que significa caminhar. Ou seja, esses animais possuem uma facilidade muito grande para se mover para frente e para trás. As duas extremidades corporais são muito parecidas, dando então o aspecto de que esses animais possuem sim duas cabeças. Além disso, quando uma anfisbena sente-se ameaçada, levanta ambas as extremidades numa tentativa ali de confundir o seu predador. Esses fatos provavelmente foram que inspiraram o nome desse animal. Já a ordem dos quelônios possui espécies adaptadas a ambientes aquáticos e terrestres. São exemplos de quelônios tartarugas, cágados e jabutis. Assim, as tartarugas podem ser encontradas tanto no mar quanto em água doce. Já os cágados são naturalmente de água doce e os jabutis são de terra firme. Então, temos a imagem para diferenciarmos também a estrutura das tartarugas, jabutis e cágados. Então, só para recapitular, as tartarugas são tanto marinhas quanto de água doce, os cágados são exclusivamente de água doce e os jabutis são aí de ambiente terrestre. O corpo dos quelônios é bem interessante, pois apresenta um conjunto de placas ósseas que lhes servem de proteção. Tal estrutura recebe a denominação de carapaça e se localiza na parte superior do corpo do animal. Na face ventral do corpo, há o que nós chamamos também de plastrão, também de natureza óssea, e que juntamente com a carapaça fecha as cavidades torácicas, abdominais e pélvicas do animal. Outra característica é a ausência de dentes. Essas estruturas foram substituídas por um bico córneo bastante resistente. Os crocodilianos compreendem então aí aos jacarés, crocodilos e gaviais. De aparência intimidadora devido a enormes dentes, apresentam placas ósseas e escamas que lhe recobrem o corpo. Vale mencionar que existem algumas diferenças entre os jacarés e crocodilos, turma. E vamos ver essas diferenças agora.
Os crocodilos têm a cabeça mais afilada e podem ser marinhos. Além disso, os dentes superiores são alinhados com os inferiores. Já no caso dos jacarés, a cabeça é larga e arredondada e vivem em ambiente de água doce. Seus dentes superiores são desalinhados com relação aos dentes inferiores. Já o grupo dos ricocéfalos compreende as tuataras. Nesse grupo de répteis existem duas espécies representativas, que são encontradas na ilha de Nova Zelândia. Algo bem interessante a esses animais são que eles são conhecidos aí pela existência de um terceiro olho pineal que está situado aí no crânio. Na nossa imagem, vocês aí podem perceber a localização aí deste terceiro olho. Já falando aí da reprodução, os répteis em sua maioria são ovíparos e possuem sexos separados. O desenvolvimento dos répteis é direto e a fecundação é interna. Isso significa que os machos depositam seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea. O embrião, como vimos, fica protegido por um ovo. Essa estrutura resistente não só protege o embrião da desidratação, como também fornece-lhe nutrição. O desenvolvimento é externo, ou seja, os ovos são depositados na terra, porém, em algumas espécies de serpentes, como as cascavéis, o desenvolvimento é interno, ou seja, o embrião se desenvolve no interior do corpo da fêmea. Falando então agora sobre o aspecto ecológico, mesmo sendo temidas por muitos, sabemos da relevância das serpentes para o equilíbrio da nossa cadeia alimentar e para então o desenvolvimento dos estudos aí por conta do soro antiofídico, que já salvou aí a vida de milhares de pessoas que foram aí picadas por cobras peçonhentas. Diversas espécies de répteis se alimentam de roedores e insetos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. E, por incrível que pareça, turma, apesar de tão importantes, muitos répteis estão aí em risco de extinção. Estamos aí finalizando mais uma videoaula e a atividade que vocês irão responder referentes à nossa videoaula de hoje encontra-se no TD de número 14. Forte abraço, turma. Sigam firmes aí na rotina de estudo de vocês e até a nossa próxima videoaula.